Então, dando seguimento aos estudos de orientação a objeto, iremos nesta aula aprender sobre o encapsulamento. O que é o encapsulamento? O processo de encapsular é, por exemplo, temos um celular. Nós temos um celular. E se temos um celular, dentro do celular tem lá várias funções. Tem lá mapa, tem lá mapa do telefone, ou seja, aqui todos os objetos que poderemos encontrar dentro de um telefone. Então, o telefone está fechado, mas nós conseguimos mexer, sem saber como elas funcionam lá dentro, sem saber. Ou seja, não temos acesso daqueles dados, ou seja, daquelas ferramentas que estão lá dentro, mas nós conseguimos fazer determinadas coisas, ou determinadas ações, né? Conseguimos fazer determinadas ações sem saber o que aqueles objetos que estão lá dentro fazem, né? Então, o conceito de encapsulamento é esse aí mesmo, encapsular os atributos da nossa classe. Vamos, nesta aula, usar alguns modificadores que poderemos encontrar e, na sequência, aprender o conceito de encapsulamento, que é de encapsular os nossos dados. Então, vamos, na sequência, usar alguns modificadores. Temos, na sequência, vários modificadores que poderemos encontrar. Temos o public ou public, temos o private, temos o package, temos o abstract. Temos esses modificadores que poderemos encontrar. Então, para esconder os dados ou encapsular, temos que usar algumas propriedades como essas, como o exemplo de private. Private, quem pode ter acesso de um atributo privado é somente a nossa classe de modelo. Ou seja, a nossa classe principal não pode ter acesso aos nossos atributos. Isso para dizer que deve ter acesso através de métodos, assim podemos dizer. Então, toda a regra do negócio, ou seja, tudo aquilo que o nosso atributo deve fazer, né, nós implementamos dentro de nossos métodos de acesso, que são os métodos get e set. Então, iremos nessa aula ver também acerca desses métodos de acesso, né? Então, desta feita, vamos declarar cá os atributos da nossa classe. Então, private, string, nome. Então, um cliente tem o que? Tem nome, tem o que mais? Private o que? Private string, então apelido. Então, estamos a usar a mesma lógica da aula passada, ou seja, os mesmos atributos da aula passada. Então, private o que? Vamos colocar um tipo de dado diferente. Private double o que? Doble altura. Então, podemos colocar um outro tipo de dado. Private o que? Private integer ano e nascimento. Então, temos o ano de nascimento. Então, podemos também ter um tipo de dado. Private o que? Private boolean casado. Neste caso, private boolean casado. Então, temos cá os atributos da classe cliente, ou seja, o modelo da classe cliente. Então, como dizia antes, aqui eu quero declarar, ou seja, quero implementar o conceito de encapsulamento, ou seja, já implementamos o conceito de encapsulamento, que somente a nossa classe pode ter acesso aos nossos atributos. Então, como fazemos para a nossa classe principal ter acesso aos nossos atributos? Como podemos ver, se viermos para cá e fizermos um cliente, que é o nosso tipo de dado, neste caso Arsênio vai receber o que? O nosso new, neste caso new cliente. Queremos criar um cliente a partir daquela instância, ou seja, a partir daquele modelo. Então, se viermos para cá e dermos um Arsênio, dissemos que
dissemos que para podermos ter acesso aos métodos e atributos da nossa classe, usamos a nossa instância. Mas como podemos ver agora, os atributos da nossa classe não estão disponíveis para o nosso objeto. Isso por quê? Porque encapsulamos os dados, colocamos os dados privados. Então, se formos a colocar um public e viermos para cá, estamos aqui e viemos para cá e dermos um ponto, ele terá acesso aos nossos atributos, ou seja, ao atributo que está público, né? Então, como podemos ver, os modificadores de acesso servem para isso, para dar visibilidade aos nossos atributos. Então, o público que vai dar acesso tal aos, podemos dizer que ele vai dar acesso aos nossos atributos. Então, o public vai dar visibilidade ao nosso atributo nome. Então, temos o package que vai dar acesso ao nosso atributo em toda a classe. Tem aí o abstract que vão pesquisando e vão, sabe, ou seja, vai ficar como TPC para a próxima aula. Então, é só pesquisarem o modificador abstract para que serve. Então, vão ter resultado e próxima aula podem deixar nos comentários. Então, vamos private. Então, vamos colocar privado, como queremos usar o conceito de encapsulamento, encapsular os dados, esconder os dados. Então, temos que usar alguns métodos para poder ter acesso aos nossos atributos, como o caso de método, neste caso, o método get e o método set. O método get e o método set servem para pegar e setar dados, ou seja, mostrar dados. Então, desta feita, vamos cá implementar alguns dos métodos, né? Como por exemplo o get, né? Para poder usar o método get, nós temos que podemos usar sem nenhum modificador, como com os modificadores, ou seja, com os padrões de visibilidade, como por exemplo público, né? Public o que? Public string, né? Public string, que é o tipo de dado, e usamos o get, que é o método get pegar, que vem do pegar, né? Get nome, ele vai pegar um nome e vai fazer o que com o nome? E vai retornar, por exemplo, vai retornar o nome, né? Então vamos pegar por isso, para dizermos que queremos pegar um atributo desta classe, diz o que? Diz nome vai receber o que? Vai receber o, neste caso vai receber o nome. Então, aqui criamos uma lógica básica. Poderíamos ter um outro tipo de lógica, ou seja, se o nome for menor que 2 caracteres, fazer isso, se for maior, dizer não sei o que. Então, aqui estamos a pegar o nome. Então, também podemos encontrar o método set. O método set para mostrar, ou seja, para setar, ou seja, setar mesmo o nome. Então, podemos usar o método set. O método set é um método vazio, sem retorno. Então, vamos void o que? Void set, né? Void set nome vai receber o que? Ele vai receber por parâmetro o que? O que ele vai setar? O que ele vai setar é string, é do tipo string e nome. Então, aqui poderia ser uma outra variável, mas podemos deixar desse jeito. Então, podemos fazer o que com esse método? Podemos usar a palavra reservada this para dizer que queremos pegar um atributo desta classe, como sendo diz o que? Diz, neste caso, diz nome vai receber, neste caso vai receber o que? O nome, ponto e vírgula. Então, como estamos a verificar, o set, o que diferencia o set do this é este parâmetro e o tipo de método. Neste caso, esse aqui é esse retorno, e como podemos ver, nós usamos deste tipo os modificadores de acesso, ou seja, de acesso. Então, podemos na nossa classe principal usar esses benefícios que eu coloquei, fazendo o seguinte. Então, para poder dar, ou seja, para poder setar algo, então, ou seja, mostrar e setar algo, podemos dar o exemplo desta instância. Então vai ser Arsênio ponto set. Já podemos usar aquele atributo para setar algo. Então ponto set o que? Ponto set, neste caso set, que é isso? Ponto set nome, né?
setNome Arsenio. Então podemos também pegar aquele atributo. Como é que fazemos para pegar um dado de um atributo? Então, para pegar um dado de um atributo, então nós fazemos assim. Podemos fazer isso dentro de sysout e mostrar um nome, né? Quero mostrar um nome, então vamos concatenar com o nosso Arsenio, que é a nossa instância, nome. Como podemos ver, ele não aceita, temos que usar o getNome para pegar o nome. Então vamos usar o getNome e vamos na sequência imprimir isto aqui para verificar. Então, como podemos ver, ele mostra o Arsenio. Então, getNome serve e o setNome também serve. Então, estamos cá a usar o conceito de encapsulamento, que é o processo de esconder os dados que não podem ser acessados na nossa classe principal. Ou seja, nós não precisamos saber o que esse método faz, mas sim estamos a usar. Como podemos ver, nós não precisamos saber o que esse método faz, mas estamos a usar. De igual modo, também podemos, na sequência, fazer o get e set, ou seja, podemos criar os métodos acessórios de forma automática. Mas como podemos fazer isso? Então, vamos clicar no botão direito e vamos até o resource, né? Vamos até onde vem escrito generate, get and set. Então vamos generar o get and set, vamos marcar todos os atributos que queremos, né? Ou seja, só fazemos get e set dos atributos que nós iremos precisar. Então não é só fazer get e set. Então vamos na sequência. Ele está a perguntar se o get deve ser o acesso do modificador deve ser public, protected e o que mais, package, private, final. Ou seja, esses são outros que não acabei de mencionar. Então, ou seja, não são lá muitos usados, então por isso que eu não coloquei. Ok, faltava protected ali, mas ok, vamos na sequência. Agora já implementamos get e set para cada atributo da nossa classe. Então nós podemos acessar e mostrar os dados dos nossos atributos utilizando esses métodos de acesso e de modificação. Então, como podemos ver, o método get e set são métodos públicos. Isso porque nós temos que acessar nossos atributos através desses métodos. Então, devem ser públicos. Queremos acessar e queremos inserir dados através desses métodos. Por isso que os modificadores deles são públicos. Então, como vimos, temos public, private, package, abstract e protected. Então, esses tipos de modificadores, ou seja, esses tipos de visibilidade são esses que poderão encontrar, ou seja, são mais frequentes de encontrar, né? Então, malta final, ou seja, final também, então, final, então, entre outros. Mas podemos verificar com frequência o public, o private e o protected. Esses três iremos verificar com mais frequência. Então, nesta aula aprendemos o conceito de encapsulamento de dados, ou seja, encapsulamos os dados da nossa classe, né, do nosso modelo, e usamos métodos para poder acessar os nossos atributos e, de igual modo, usamos os métodos para poder inserir dados dentro dos nossos atributos. E desta feita podem fazer para os demais outros campos usando os get e set e podendo imprimir na sequência. E vou terminar por aqui, agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau.